A dança cósmica. A exploração no século XX do mundo subatómico veio revelar a natureza intrinsecamente dinâmica da matéria. Veio mostrar que os constituintes dos átomos, as partículas subatômicas, são padrões dinâmicos que não podem existir como entidades isoladas, mas sim como partes integrantes de uma estrutura de interações inseparáveis. Estas interações envolvem um incessante fluir de energia que se manifesta na transmutação de partículas. Um teatro dinâmico no qual se criam e destroem partículas sem fim, numa contínua variação de padrões de energia. A interação das partículas dá origem a estruturas estáveis que, por sua vez, dão origem ao mundo material que, novamente, não permanece estático, oscilando em movimentos rítmicos. Todo o universo está, pois, empenhado numa atividade e movimento incessantes, numa dança cósmica de energia. Esta dança envolve uma enorme variedade de padrões, mas, surpreendentemente, estes podem classificar-se de acordo com um pequeno número de categorias. O estudo das partículas subatômicas e das suas interações vem revelar uma grande ordem. Todos os átomos e, consequentemente, todas as formas de matéria do mundo são compostos de apenas três tipos de partículas com massa: o próton, o nêutron e o elétron. Existe ainda uma quarta partícula, o fóton, que não tem massa e representa a unidade básica de radiação eletromagnética. O próton, o elétron e o fóton são partículas estáveis, isto é, podem existir para sempre, a não ser que se envolvam em algum processo de colisão onde possam ser desintegrados. O nêutron, por outro lado, pode desintegrar-se espontaneamente. Esta desintegração toma o nome de decaimento beta e é um processo elementar de um determinado tipo de radioatividade. Este decaimento provoca a transformação de um nêutron num próton, acompanhada de criação de um elétron e de um novo tipo de partícula também sem massa, o neutrino. Esta partícula, tal como o próton e o nêutron, é estável. É usualmente designada pela letra grega V. E simbolicamente, o decaimento beta pode ser representado da seguinte forma. A transformação de nêutrons em prótons nos átomos de uma substância radioativa origina profundas alterações. Os elétrons criados no processo são emitidos sob a forma de radiação, bastante energética, que tem um largo espectro de utilização em biologia, medicina e indústria. Os neutrinos, por outro lado, apesar de emitidos em igual quantidade, são muito difíceis de detectar, devido ao fato de não possuírem nem massa nem carga elétrica. Como já foi referido anteriormente, existe uma antipartícula para cada partícula, com a mesma massa, mas com carga elétrica de sinal contrário. O fóton é a sua própria antipartícula. A antipartícula do elétron é designada por positrão. Existe ainda o antipróton, antinêutron e o antineutrino. A partícula sem massa que é criada no decaimento beta não é, de fato, o neutrino, mas sim o antineutrino. Assim, o processo será corretamente descrito por... Ele aqui faz o processo matemático. Eu não vou salientar porque também não percebo, não sei interpretar muito bem esta equação. As partículas mencionadas até agora são apenas uma pequena fração das que hoje se conhecem. Todas as outras são estáveis e decaem, após um pequeno intervalo de tempo, noutras partículas, algumas das quais decaem novamente até que apenas resta uma combinação de elementos estáveis. O estudo das partículas instáveis é muito dispendioso porque, para cada experiência que se realize, é necessário criá-las novamente num processo de colisão, o que vai exigir a utilização de enormes aceleradores de partículas, câmaras de bolhas e outros tipos de equipamento extremamente sofisticado. A maioria das partículas instáveis tem um tempo de vida muito curto, quando comparado com a escala de tempo da vida humana, menos da milionésima parte de um milionésimo de segundo. No entanto, o tempo de vida destas partículas deve ser relacionado com o seu tamanho, que é também muito pequeno. Quando se tem em consideração estes dois aspectos, pode ver-se que muitas delas existem por longos períodos de tempo, e o que o tempo atrás referido é, de fato, enorme no mundo das partículas.
Uma distância de algumas vezes a altura humana, por exemplo, pode ser percorrida num segundo apenas. Para uma partícula, um intervalo de tempo equivalente será o tempo que ela necessitará para percorrer uma distância semelhante à sua dimensão. Uma unidade que se poderá designar por segundo de partícula. Para atravessar um núcleo atômico de tamanho médio, uma partícula necessita de cerca de 10 destes segundos de partículas se deslocar com uma velocidade próxima da velocidade da luz, como acontece nas colisões. De entre o grande número de partículas instáveis, existem cerca de 2 dúzias que conseguem atravessar pelo menos alguns átomos antes de decaírem. Esta distância é cerca de 100.000 vezes a dimensão destas partículas e corresponde a um tempo de algumas centenas de horas de partículas. Estas partículas encontram-se tabeladas na página seguinte em conjunto com as partículas estáveis já referidas. A maioria das partículas instáveis nessa tabela serão capazes de percorrer ou mesmo alguns centímetros antes de decaírem, e aquelas que existem por mais tempo, cerca de 1 milionésimo de segundo, podem deslocar-se algumas centenas de metros, um comprimento enorme se comparado com o seu tamanho. Todas as outras partículas conhecidas atualmente pertencem a uma categoria que se costuma designar por ressonância, que serão discutidas detalhadamente no capítulo seguinte. Existem por períodos de tempo consideravelmente mais curtos, decaindo após alguns segundos de partícula, e por isso são incapazes de se deslocarem por mais que algumas vezes o seu tamanho. Isto significa que não é possível observá-las numa câmara de bolhas. A sua existência apenas pode ser indiretamente apercebida. Os rastros que podem ser observados numa câmara de bolhas apenas podem ser produzidos pelas partículas que se encontram na tabela abaixo. Todas estas partículas são passíveis de serem criadas ou aniquiladas em processos de colisão, podendo existir como partículas intermédias e contribuir para a interação entre outras partículas. Toda esta panóplia poderia originar um vasto número de interações, mas felizmente, embora não saibamos porquê, todas estas interações parecem pertencer a 4 categorias de forças: interação forte, interação eletromagnética, interação fraca, interação gravitacional. De entre estas, as interações eletromagnéticas e a gravitacional são as mais familiares, pois que as sentimos no nosso dia a dia. A interação gravitacional existe entre todas as partículas, mas, a este nível, o seu efeito é tão fraco que se torna impossível detectá-lo experimentalmente. No entanto, no mundo macroscópico, a enorme quantidade de partículas que constituem os grandes corpos combinam as suas interações gravitacionais para produzirem a força da gravidade, que é a força dominante no universo como um todo. As interações eletromagnéticas surgem entre todas as partículas carregadas eletricamente. São responsáveis pelos processos químicos e pela formação de todas as estruturas atómicas e moleculares. A interação forte mantém junto os prótons e os nêutrons no núcleo atômico. É o que se costuma designar por força nuclear, de longe a mais forte existente na natureza. Os elétrons, por exemplo, estão ligados ao núcleo atômico por forças eletromagnéticas com energias da ordem das dezenas de elétron-volt, enquanto que a força nuclear mantém os prótons e os nêutrons juntos com energias da ordem das dezenas de milhões de elétron-volt. Os núcleos não são as únicas partículas que sofrem a atuação da interação forte. De facto, a esmagadora maioria interatua desta forma. De todas as partículas conhecidas atualmente, apenas 5 e as suas antipartículas não participam nas interações fortes. São elas o fóton e os 4 leptões, situados no topo da tabela. Assim, todas as partículas se ajustam a 2 grandes grupos, leptões e hadrões, ou partículas com interação forte. Os hadrões dividem-se ainda em mesões e bariões, que diferem num certo número de pormenores, sendo um deles o fato de todos os bariões terem antipartículas distintas, enquanto que os mesões podem ser as suas próprias antipartículas. Os leptões estão relacionados com o tipo de interação, a interação fraca. Esta é tão fraca e com um alcance tão curto
que não serve para manter coisa alguma unida, enquanto que as outras três dão origem a forças de ligação. A interação forte, mantendo o conjunto do núcleo atômico, a interação eletromagnética ligando átomos e moléculas, e a interação gravitacional ligando planetas, estrelas e galáxias. A interação fraca manifesta-se apenas em alguns tipos de colisões de partículas em alguns decaimentos, como o decaimento beta mencionado anteriormente. Todas as interações entre hadrões são medidas pela troca de outros hadrões. É esta troca de partículas tão pesadas que causa o curto alcance da interação forte. Este alcance nunca ultrapassa umas quantas vezes a dimensão de uma partícula e, por esse motivo, a sua sobreposição nunca dá origem a uma força macroscópica. Assim, as interações fortes não se fazem sentir ao nível do mundo do nosso dia-a-dia. As interações eletromagnéticas, por outro lado, são mediadas pela troca de partículas sem massa, os fótons, e assim o seu alcance é indefinidamente longo, sendo este o motivo pelo qual é possível observar os seus efeitos no nosso cotidiano. As interações gravitacionais julga-se ser também mediadas por partículas sem massa, a que se deu o nome de gravitões, mas estes ainda não foram observados experimentalmente, não havendo, no entanto, nenhuma razão particular para duvidar da sua existência. As interações fracas têm então um alcance extremamente curto, muito mais curto que o das interações fortes, e pensa-se que se fazem sentir pela troca de partículas muito pesadas. Estas partículas hipotéticas, que se supõem existirem em três tipos designados por W, mais W- e Z, crê-se terem um papel em tudo semelhante ao dos fótons nas interações eletromagnéticas, exceto no que concerne às suas massas. De fato, esta analogia constitui a base para todo um novo tipo de teorias quânticas de campo, o que vem permitir a construção de uma teoria unificadora entre interações eletromagnéticas e fracas. Em muitos dos processos da física de altas energias, as interações forte, eletromagnética e fraca combinam-se para produzirem uma intrincada sequência de acontecimentos. As partículas que colidem inicialmente são, com frequência, destruídas e criam-se outras que vão provocar mais colisões ao decair, por vezes com alguns estádios intermédios em partículas estáveis que assim permanecem. A figura da página 190 mostra uma fotografia de uma câmara de bolhas de uma tal sequência de criação e destruição. Vem ilustrar de forma impressionante a mutabilidade da matéria ao nível das partículas, mostrando uma cascata de energia onde vários padrões ou partículas se formam e dissolvem. Nestas sequências, a criação da matéria é particularmente evidente quando dois fótons, sem massa, mas com elevada energia, explodem subitamente num par de partículas, um elétron e um positrão, que se afastam em curvas divergentes. Eis um belo exemplo de um processo que envolve a criação de dois desses pares. Quanto maior for a energia inicial nestes processos, maior será o número de partículas criadas. A fotografia da página seguinte mostra a criação de 8 piões a partir da colisão entre um próton e um antipróton. A fotografia da página seguinte mostra um exemplo extremo, a criação de 16 partículas numa única colisão de um pião com um próton. Todas estas colisões até agora descritas são produzidas artificialmente em laboratório com o auxílio de enormes máquinas nas quais as partículas são aceleradas até às energias pretendidas. Na maioria dos fenómenos naturais que ocorrem aqui na Terra, as energias envolvidas não são suficientes para a criação de partículas pesadas. No espaço exterior, a situação já é totalmente diferente. No centro das estrelas, onde ocorrem processos semelhantes aos criados nos aceleradores de laboratório, surgem, natural e constantemente, enormes quantidades de partículas subatómicas. Em algumas estrelas, estes processos dão origem a radiação eletromagnética bastante intensa, sob a forma de ondas de rádio, ondas luminosas ou raios-x, que é a principal fonte de informação para o astrónomo acerca do universo.
O espaço interestelar, bem como o espaço entre galáxias, está repleto de radiação eletromagnética de várias frequências, isto é, com fótons de várias energias. Estas não são, no entanto, as únicas partículas que se deslocam através do cosmos. A radiação cósmica não contém apenas fótons, mas também partículas com massa de todos os tipos, cuja origem é ainda um mistério. A maioria, os prótons, podem possuir energias extremamente elevadas, muito maiores do que aquelas possíveis em qualquer acelerador de partículas. Quando estes raios cósmicos altamente energéticos atingem a atmosfera terrestre, vão colidir com os núcleos das moléculas de ar e assim produzir uma grande variedade de partículas secundárias, as quais decaem ou vão provocar mais colisões, criando assim mais partículas que decaem ou chocam novamente, e assim sucessivamente, até que as últimas atingem a superfície terrestre. Desta forma, um simples próton que penetre na atmosfera terrestre pode dar origem a uma enorme cascata de acontecimentos, na qual a sua energia cinética inicial é transformada numa chuva de várias partículas, sendo gradualmente absorvido ao sofrer as múltiplas colisões subsequentes. Os mesmos fenómenos que podem ser observados nas colisões experimentais da física de altas energias ocorrem naturalmente, mas de uma forma mais intensa, na atmosfera terrestre a todo momento, um fluir constante de energia que percorre uma grande variedade de padrões numa dança ritmada de criação e destruição. Pode ver-se em baixo uma magnífica fotografia desta dança energética tirada acidentalmente quando um raio cósmico inesperadamente atingiu uma câmara de bolhos no Centro Europeu de Pesquisas, CERN. Os processos de criação e destruição que ocorrem no mundo das partículas não são apenas aqueles que podem ser observados numa câmara de bolhas. Existem também processos semelhantes em que as partículas intervenientes, resultantes de interações com outras partículas, não existem por um intervalo de tempo suficiente para permitir a sua observação. Tomemos como exemplo a criação de dois piões na colisão de um próton com um antipróton. O diagrama de espaço-tempo de uma tal situação poderia ser representado pela figura abaixo. Não esquecer que o sentido de tempo é de baixo para cima. Podem ver-se as linhas do mundo do próton e do antipróton a colidirem num determinado ponto do espaço e do tempo, aniquilando-se mutuamente e dando origem aos dois piões. Este diagrama não mostra, no entanto, a totalidade dos acontecimentos. A interação entre o próton e o antipróton pode ser representada, como se mostra na figura seguinte, através da troca de um nêutron intermédio. De uma forma semelhante, também o processo apresentado na fotografia da página seguinte, onde 4 piões são criados numa colisão próton-antipróton, pode ser ilustrado de uma forma mais complicada que envolve a criação e destruição de 3 partículas intermédias, 2 nêutrons e um próton. Estes exemplos vêm ilustrar o fato de que as fotografias obtidas numa câmara de bolhas não mostram a totalidade das interações que existem em determinado processo. Estas, na realidade, envolvem um conjunto muito mais complexo de troca de partículas. A situação torna-se, de facto, infinitamente mais complicada ao recordarmos que cada partícula envolvida emite e absorve partículas intermediárias constantemente. Um próton, por exemplo, emite e absorve com uma certa frequência um pião neutro. Noutras alturas poderá emitir aqui ele tem um símbolo de uma partícula, não sei qual é, e transmutar-se num nêutron emitir e transmutar-se num nêutron que após um curto intervalo de tempo irá absorver e emitindo e voltar ao seu estado de próton. Nos diagramas de Feynman, as linhas correspondentes aos prótons nestes casos terão de ser substituídas pelos processos demonstrados na página seguinte. Nestes processos intermédios, a partícula inicial podem desaparecer por completo durante um intervalo de tempo muito curto, tal como no diagrama B. Um outro exemplo é o caso de um pião negativo que dá origem a um nêutron e um antipróton, que se vão aniquilar mutuamente e recriar o pião original. Eu peço desculpa, porque aqui ele tem fotografias e algum texto é sobre as fotografias. É necessário ter sempre presente o facto de todos estes processos seguirem as leis da teoria quântica, representando assim tendências ou probabilidades de ocorrência e não uma realidade concreta. Todo o próton tem a possibilidade, isto é, uma determinada probabilidade de ser um próton ou nêutron.
ou ainda outro tipo de combinação. Os exemplos mostrados anteriormente são exemplos bastante simples da ocorrência de partículas intermédias, criando assim toda uma cadeia de interações virtuais. Kenneth Ford, no seu livro The World of Elementary Particles, construiu um exemplo complicado de um tal tipo de estrutura, envolvendo a criação e destruição de 11 partículas virtuais. O seu comentário. O diagrama ilustra uma tal sequência de acontecimentos com um aspecto horrível, mas bastante real. Ocasionalmente, todos os prótons entram nesta dança de criação e destruição. Ford não foi o primeiro físico a utilizar frases como dança de criação e destruição ou dança energética. A noção de ritmo surge naturalmente quando se tenta imaginar o fluir de energia que se forma nos padrões constituintes do mundo das partículas. A física moderna veio mostrar-nos que movimento e ritmo são propriedades essenciais da matéria, que toda a matéria, quer na Terra, quer no espaço exterior, está envolvida numa dança cósmica contínua. Os místicos orientais possuem uma visão dinâmica do universo, similar à da física moderna e, consequentemente, não é surpreendente que tenham também usado a imagem da dança para transmitirem a sua intuição da natureza. Alexandra David Neal apresenta um belo exemplo dessa imagem de dança e de ritmo na sua Viagem Tibetana, em que descreve o seu encontro com um lama que se referia a si mesmo como mestre do som e deu conta da sua visão da matéria da seguinte forma: todas as coisas são agregações de átomos que dançam e que com os seus movimentos produzem sons. Quando se altera o ritmo da dança, altera-se também o som produzido. Cada átomo entoa perpetuamente a sua canção, e o seu som, a cada momento, dá origem a formas densas e subtis. A semelhança entre este ponto de vista e o da física moderna é particularmente impressionante se nos lembrarmos que o som é uma onda com uma certa frequência e que as partículas, o equivalente moderno do velho conceito de átomos, são também ondas com frequências proporcionais às suas energias. De acordo com a teoria de campo, cada partícula, de fato, canta perpetuamente a sua canção, produzindo padrões de energia ritmados, as partículas intermédias de formas densas e subtis. A metáfora da dança cósmica encontrou a sua mais profunda e bela expressão no hinduísmo, na imagem do deus dançarino Shiva. De entre as suas muitas encarnações, Shiva, um dos mais antigos e populares deuses indianos, surge sob a forma de rei dos dançarinos. Para o hinduísmo, a vida é parte de um enorme processo rítmico de criação e destruição, de morte e renascimento, e a dança de Shiva simboliza este eterno ritmo de vida-morte que prossegue em ciclos intermináveis. Nas palavras de Ananda Coomaraswamy, na noite de Brahman, a natureza está inerte e não se atreve a dançar até Shiva o querer. Ele eleva-se no seu êxtase e, dançando, lança, através da matéria inerte, ondas pulsantes de som revigorante. E, a matéria dança também, surgindo como um halo de glória à sua volta. Dançando, ele sustém os diversos fenómenos da natureza. No fim de todo o tempo, sempre dançante, ele destrói todas as formas e nomes e dá novo repouso, isto é poesia, não deixando de ser ciência. A dança de Shiva simboliza não só os ciclos cósmicos de criação e destruição, como também o ritmo diário de vida e morte, que é interpretado no misticismo indiano como a base de toda a existência. Simultaneamente, Shiva recorda-nos que as diversas formas no mundo são Maya, não fundamentais, mas ilusórias e em alteração constante, à medida que as cria e dissolve no fluir incessante da sua dança, como afirmou Heinrich Zimmer. Os seus gestos loucos e graciosos precipitam a ilusão cósmica, o esvoaçar dos seus braços e pernas e o balancear do seu tronco são, de fato, a contínua criação, destruição do universo, a morte equilibrando exatamente o nascimento, a aniquilação de tudo o que está para vir. Artistas indianos do século X e XIII representaram a dança cósmica de Shiva em magníficas esculturas de bronze.
figuras com 4 braços, cujos gestos, equilibrados de uma forma soberba, mas contudo dinâmica, expressam o ritmo e a unidade da vida. Os vários significados da dança são transmitidos pelos detalhes das figuras numa complexa alegoria pictórica. A mão superior direita do Deus segura um tambor que simboliza o som primário da criação. A superior esquerda sustenta uma labareda, o elemento da destruição. O equilíbrio das duas mãos representa o balanço entre criação e destruição no mundo, sendo acentuado pela sua face calma, destacada no centro das duas mãos, nas quais a polaridade da criação e destruição se transcende e dissolve. A segunda mão direita ergue-se acenando "não temas", simbolizando a estabilidade, proteção e paz, e a outra mão aponta para o pé levantado, o que significa a libertação do feitiço de Maia. O Deus é representado no corpo de um demónio dançante, o símbolo da ignorância humana que tem de ser derrotada para se poder atingir a libertação. A dança de Shiva, nas palavras de Kumaraswamy, é a mais clara imagem da atividade de Deus que pode ser apresentada por qualquer arte ou religião. Como o Deus é a personificação de Brahman, a sua atividade é miríade de manifestações, Brahman no mundo. A dança de Shiva é o universo dançante, um incessante fluir de energia que forma uma infinita variedade de padrões que se dissolvem uns nos outros. A física moderna vem mostrar que o ritmo de criação e destruição não se manifesta apenas no decorrer das estações ou no nascimento e morte de todas as criaturas vivas, mas também na própria essência da matéria inorgânica. De acordo com a teoria quântica de campo, todas as interações dos constituintes da matéria ocorrem através da emissão e absorção de partículas intermédias. Mais do que isso, a dança de criação e destruição é a base para a própria existência da matéria, pois que todas as partículas materiais interatuam consigo próprias, emitindo e absorvendo partículas intermédias. A física moderna veio revelar que toda a partícula subatómica não só entra na dança de energia, como também é uma dança de energia, um processo pulsante de criação e destruição. O padrão desta dança energética é um aspecto essencial da natureza de cada partícula e determina a maioria das suas propriedades. Por exemplo, a energia envolvida na emissão e absorção das partículas virtuais é equivalente a uma determinada massa, a qual vai contribuir para a massa da partícula que interatua consigo própria. Diferentes partículas dão origem a diferentes padrões de dança, requerendo diferentes quantidades de energia e produzindo assim massas diferentes. As partículas intermédias não são apenas uma parte essencial de todas as interações e suas propriedades, sendo também criadas e destruídas no vácuo. Assim, não só a matéria, como também o vazio, participam na dança cósmica, criando e destruindo padrões de energia infindavelmente. Para os físicos modernos, a dança de Shiva é a mesma da matéria subatómica. Tal como na mitologia hindu, é uma contínua dança de criação e destruição que envolve todo o cosmos, a base de toda a existência e de todos os fenómenos naturais. Há centenas de anos, artistas indianos criaram imagens dançantes de Shiva em belas estátuas de bronze. No nosso tempo, os físicos empregam o mais sofisticado equipamento para retratar os padrões da dança cósmica. As fotografias das interações de partículas nas câmaras de bolhas, que são o testemunho do sempre incessante ritmo de criação e destruição do universo. São imagens da dança de Shiva que igualam em beleza e profundo significado as dos artistas indianos. A metáfora da dança cósmica vem assim unir a mitologia antiga, a arte religiosa e a física moderna. É, de facto, como afirmou Kumaraswamy, poesia, não deixando de ser ciência. A simetria dos quarks, um novo koan. O ritmo, o movimento e a mudança contínuas são características do mundo subatómico. Não é, no entanto, um mundo arbitrário e caótico. Segue padrões bem definidos e claros. Para começar, todas as partículas de uma determinada espécie são completamente iguais. Têm exatamente a mesma massa, a mesma carga elétrica e outras propriedades características. Mais ainda,
Todas as partículas carregadas transportam carga elétrica que é exatamente igual, ou de sinal oposto, à do elétron, ou uma carga que é exatamente o dobro dessa. O mesmo é verdade com outras quantidades que são atributos característicos das partículas. Os seus valores estão restringidos a um número limitado, não são arbitrários, o que nos permite classificá-las em alguns grupos distintos ou famílias. Isto leva à questão de como surgem no mundo dinâmico e em contínua mudança das partículas, estes padrões. O aparecimento de padrões definidos na estrutura da matéria não é um fenómeno desconhecido. Tinha já sido observado no mundo dos átomos. Tal como as partículas subatômicas, os átomos de uma espécie são completamente iguais, e as diferentes espécies de átomos, ou elementos químicos, encontram-se classificados em vários grupos, no que se designa por tabela periódica. Esta classificação é agora bem compreendida. Baseia-se no número de prótons e nêutrons existentes no núcleo atômico e na distribuição dos elétrons por órbitas ou camadas em torno do núcleo. Como foi discutido anteriormente, a natureza ondulatória dos elétrons restringe a distância entre órbitas e o tipo de rotação que estes podem ter. Há uma série de valores bem definidos, correspondentes a vibrações específicas das ondas eletrónicas. Consequentemente, surgem na estrutura atômica padrões bem definidos que podem ser caracterizados por um conjunto de números quânticos. Estes indicam o tipo de vibrações que regem a onda que representa o elétron na sua órbita atômica. Estas vibrações determinam os estados quânticos de um átomo e garantem que dois átomos serão completamente iguais se encontrarem ambos no seu estado fundamental ou no mesmo estado excitado. Os padrões do mundo das partículas mostram grandes semelhanças com os do mundo dos átomos. A maioria das partículas, por exemplo, roda em torno de um eixo como um peão. Os seus modos de rotação, ou spin, estão restringidos a valores bem definidos que são múltiplos inteiros de uma unidade básica. Assim, os bariões apenas podem ter spins de 1, 2, 3, 2, 5, 2, etc., enquanto que os mesões têm valores de 0, 1, 2, etc. Este fato tem uma forte ligação com os valores de spin que os elétrons tomam nas suas órbitas atômicas, valores estes que estão também estritamente definidos. A analogia com os padrões atômicos é reforçada pelo fato de todas as partículas que têm uma interação forte, ou hadrões, para serem encaixar em sequências cujos elementos possuem propriedades idênticas, exceto quanto à sua massa e spin. Os elementos que se encontram no topo destas sequências são partículas com tempos de vida extremamente curtos, designadas por ressonâncias e descobertas em grandes quantidades durante a última década. As massas e os spins destas partículas parecem aumentar de uma forma bem definida em cada sequência, que se parece prolongar sem limites. Estas regularidades sugerem uma analogia com os estados excitados dos átomos e levaram os físicos a encarar estas partículas que se encontram no alto da sequência hadrónica não como distintas, mas como estados excitados de um elemento com massa inferior, tal como um átomo. Um hadrão pode então existir em vários estados de curta duração que envolvem valores superiores da rotação ou spin e energia ou massa. As semelhanças entre os estados quânticos dos átomos e dos hadrões sugerem que estes últimos são também objetos compostos com uma estrutura interna que é suscetível de ser excitada, isto é, capaz de absorver energia e formar uma grande variedade de padrões. Atualmente, no entanto, ainda não se compreende muito bem como surgem estes padrões. Em física atômica, a explicação é possível tendo em conta as propriedades e interações dos constituintes atômicos, elétrons, prótons e nêutrons. Mas na física das partículas isso não acontece. Os padrões encontrados no mundo das partículas têm sido determinados e classificados de uma forma empírica e não podem ainda ser deduzidos a partir dos detalhes da estrutura da partícula.
A maior dificuldade que os físicos têm de enfrentar reside no fato de a noção clássica de objetos compostos, consistindo num conjunto bem definido de partes constituintes, não pode ser aplicada às partículas subatómicas. A única forma que permite descobrir quais são os constituintes destas partículas consiste em processos de colisão que envolvem elevadas energias. No entanto, nestas colisões, os fragmentos resultantes nunca são bocados das partículas originais. Dois prótons, por exemplo, ao colidirem a alta velocidade, podem separar-se numa grande variedade de fragmentos, mas nestes nunca se encontrarão frações de um próton. Os fragmentos resultantes são sempre hadrões completos que se formam a partir das energias cinéticas e massas dos prótons em colisão. A decomposição das partículas nos seus constituintes está, portanto, longe de ser um processo definido, dependendo, como acontece, da energia envolvida na colisão. Estamos aqui a lidar com uma situação relativista, onde os padrões dinâmicos de energia se dissolvem e rearranjam e os conceitos estáticos de objetos compostos e partes constituintes não têm mais cabimento. A estrutura de uma partícula subatómica apenas pode ser compreendida num ambiente dinâmico, em termos de processo e interações. A forma como as partículas se dividem em fragmentos num processo de colisão é determinada por um certo número de regras, e como estes fragmentos são ainda partículas da mesma espécie, estas regras podem também ser usadas para descrever as regularidades observadas no mundo das partículas. Nos anos 60, quando foram descobertas e agrupadas em famílias a maior parte das partículas conhecidas atualmente, a maioria dos físicos, muito naturalmente, concentrou os seus esforços na classificação das regularidades emergentes em vez de atacar o difícil problema de descobrir quais as causas dinâmicas dos padrões das partículas. E ao procederem desta forma obtiveram um grande êxito. A noção de simetria teve um papel importante nesta pesquisa. Ao generalizar o conhecido conceito de simetria, ao dar-lhe um significado mais abstrato, os físicos conseguiram transformá-lo numa poderosa ferramenta matemática que demonstrou ser extremamente útil na classificação das partículas. Na vida cotidiana, o caso mais comum de simetria que se pode encontrar está associado com uma reflexão num espelho. Uma figura diz ser simétrica quando se pode traçar uma linha através dela que a divide em duas partes que são como imagens refletidas uma da outra num espelho. Graus de simetria mais elevados são possíveis em padrões que permitam traçar várias dessas linhas, como se ilustra na figura seguinte empregue na simbologia budista. A reflexão, no entanto, não é a única operação associada com simetria. Também se diz que uma figura é simétrica se, após uma rotação de um certo ângulo, a figura resultante for a mesma que a inicial. A forma do diagrama Yin-Yang chinês, por exemplo, é baseada em tal simetria rotacional. Na física das partículas, as simetrias estão associadas com muitas outras operações, para além de reflexão e rotação, e estas podem ocorrer no espaço e tempo usuais, como também nos espaços matemáticos abstratos. Estas operações são aplicadas às partículas, ou grupo de partículas, e estando as suas propriedades inseparavelmente ligadas às suas interações mútuas, as simetrias são também aplicáveis às interações, isto é, aos processos em que estão envolvidas as partículas. As operações de simetria são conceitos bastante úteis pelo fato de estarem intimamente relacionadas com as leis de conservação. Sempre que um determinado processo no mundo das partículas exibe um certo tipo de simetria, existe uma grandeza mensurável que é conservada. Uma grandeza que permanece constante durante o processo. Estas grandezas fornecem os elementos de constância na complexa dança da matéria subatómica e são, assim, ideias para descrever as interações das partículas. Algumas grandezas são conservadas em todos os processos, outras apenas em alguns deles.
de tal forma que cada processo está associado com um conjunto de valores que são conservados. Assim, as simetrias nas propriedades das partículas surgem como leis de conservação nas suas interações. Os físicos usam os dois conceitos em sinonimia, referindo-se ora à simetria de um processo, ora à correspondente lei de conservação, empregando o mais conveniente no caso em questão. Existem 4 leis de conservação básicas que parecem estar presentes em todos os processos. 3 delas associadas a operações de simetria simples no espaço e tempos usuais. Todas as interações de partículas são simétricas quanto às translações no espaço. Os efeitos são exatamente os mesmos, quer ocorram em Londres ou Nova Iorque. São também simétricas no que diz respeito aos deslocamentos no tempo, o que significa que ocorrem da mesma forma numa segunda ou numa terça-feira. A primeira destas simetrias está relacionada com a conservação do momento e a segunda com a conservação de energia. Isto significa que o momento total em todas as partículas envolvidas numa interação e a sua energia total, incluindo toda a massa presente, serão exatamente iguais antes e depois da interação. A terceira operação básica de simetria tem a ver com a orientação no espaço. Numa colisão de partículas, por exemplo, não interessa se estas se aproximem umas das outras ao longo de um eixo norte-sul ou este-oeste. Como consequência deste tipo de simetria, a quantidade total de rotação envolvida num processo, o que inclui o spin de cada partícula, é sempre conservada. Finalmente, existe a conservação da carga elétrica. Esta lei de conservação está relacionada com uma operação de simetria mais complicada, apesar da sua formulação ser bastante simples. A carga total das partículas envolvidas num processo permanece constante. Existem mais algumas leis de conservação que correspondem a operações de simetria em espaços matemáticos abstratos, como aquele relacionado com a lei de conservação da carga. Algumas dessas leis, tanto quanto sabemos, são válidas para todas as interações, enquanto que algumas apenas o são para algumas interações, por exemplo, para as interações forte e eletromagnética, mas não para interação fraca. As correspondentes grandezas são conservadas por serem encaradas como cargas abstratas, transportadas pelas partículas. Como assumem-se sempre valores inteiros, mais 1, mais 2, etc., ou meio inteiros, 1 meio, 3 meios, 5 meios, etc., são denominados números quânticos, em analogia com os números quânticos na física atômica. Assim, cada partícula é caracterizada por uma série de números quânticos que, em conjunto com a sua massa, especificam por completo as suas propriedades. Os hadrões, por exemplo, assumem valores definidos de isospin e hipercarga, 2 números quânticos que se conservam em todas as interações fortes. Se os 8 mesões tabelados no capítulo anterior forem ordenados de acordo com estes 2 números quânticos, verifica-se que se ajustam perfeitamente a uma figura hexagonal, conhecida como octeto maçónico. Esta configuração é simétrica. Partículas e antipartículas, por exemplo, ocupam locais opostos sob o hexágono, sendo as duas partículas no centro as suas próprias antipartículas. Os 8 bariões mais leves formam um padrão idêntico, designado por octeto bariónico. Desta vez, no entanto, as partículas não estão contidas no octeto, mas sim num antiocteto semelhante. O barião restante da nossa tabela de partículas ômega pertence a um padrão diferente, conjuntamente com 9 ressonâncias, denominado decupleto bariónico. Todas as partículas existentes num determinado padrão de simetria possuem números quânticos idênticos, exceto relativamente ao seu isospin e hipercarga, que são grandezas que lhe atribuem a sua posição. Por exemplo, todos os mesões do octeto têm spin 0, isto é, não têm movimento de rotação. Os bariões no octeto possuem spin 1 meio e os decupleto têm spin 3 meios.
Os números quânticos são assim empregos para classificar as partículas em famílias, formando espantosos padrões simétricos, especificando a posição de cada partícula no interior de cada padrão e, ao mesmo tempo, servem para classificar as diferentes interações de acordo com as leis de conservação que as regem. Os dois conceitos de simetria e conservação são assim extremamente úteis para expressar as semelhanças no mundo das partículas. É surpreendente que a maioria destas semelhanças pode ser representada de uma forma muito simples se assumir que todos os hadrões são constituídos por um pequeno número de entidades elementares, as quais conseguiram até agora escapar à sua detecção. Murray Gell-Mann atribuiu o nome extravagante de quarks a estas entidades ao postular a sua existência. Esta designação foi apresentada aos físicos seus conhecidos após a leitura de uma passagem do romance de James Joyce, Finnegan's Wake, Three Quarks for Mustard Mark. Gell-Mann conseguiu formar um grande número de padrões hadrônicos, tais como os de octetos e de cupletos anteriormente discutidos, atribuindo os números quânticos apropriados aos seus quarks e antiquarks, juntando, de seguida, estes blocos constituintes em várias combinações para formar vários baryões e mesões, cujos números quânticos são obtidos por adição dos números dos quarks constituintes. Desta forma, os baryões podem dizer-se constituídos de 3 quarks, os antibaryões dos correspondentes antiquarks e os mesões de um quark e antiquark. A simplicidade e eficiência deste modelo é surpreendente, conduzindo a dificuldades se tomado a sério, isto é, se considerar que os hadrões são constituídos por quarks. Até agora, não se conseguiu separar os hadrões nos seus quarks constituintes, apesar de estes serem bombardeados com as maiores energias disponíveis, o que significa que os quarks se devem manter unidos por forças de ligação extremamente fortes. De acordo com os nossos conhecimentos atuais das partículas e das suas interações, estas forças devem envolver outras partículas e os quarks devem, consequentemente, possuir algum tipo de estrutura, tal como todas as outras partículas de interação forte. No entanto, para o modelo de quarks, é essencial que estes sejam pontuais e sem qualquer estrutura. Devido a esta dificuldade fundamental, não foi ainda possível formular um modelo de forma consistente que dê conta das simetrias e forças de ligação. Do lado experimental, tem havido, durante a última década, uma feroz, mas até agora infrutífera, caça ao quark. Se os quarks existirem, devem ser bastante enigmáticos, porque a teoria de Gell-Mann exige que eles possuam propriedades bastante estranhas, como ter carga elétrica 1/3 ou 2/3 da do elétron, o que não surge em mais nenhuma situação no mundo das partículas. Até hoje, não foi observada partícula alguma com estas propriedades, apesar da intensa pesquisa feita. Os sucessivos falhanços na sua detecção experimental, mas mais as sérias objeções teóricas à sua existência, tornaram a realidade dos quarks muito duvidosa. Por outro lado, o modelo de quarks continua a ser bem sucedido ao conseguir explicar certos fenómenos do mundo das partículas, apesar da sua forma atual não ser tão simples como a original. No modelo inicial de Gell-Mann, todos os hadrões podiam ser construídos a partir de 3 tipos de quarks e antiquarks, mas entretanto os físicos tiveram de postular a existência de outros quarks para que todas as variedades de padrões pudessem ser abrangidas. Os 3 quarks originais eram denominados muito arbitrariamente por U, D e S, cima, baixo e estranho, respectivamente. A primeira extensão do modelo surgiu com a sua aplicação a todo o conjunto de dados experimentais existentes e veio requerer que cada quark se apresentasse em 3 tipos diferentes ou cores. O uso do termo cor é, claro, inteiramente arbitrário e não tem nada a ver com o conceito usual. De acordo com o modelo colorido dos quarks, cada baryão consiste em 3 quarks de cores diferentes, enquanto que os mesões são constituídos por um quark e um antiquark da mesma cor.
A introdução da cor veio aumentar o número de quarks para 9 e, recentemente, foi postulada a existência de um quarto, novamente com 3 cores possíveis. Com a tendência que os físicos têm para nomes extravagantes, foi este novo quark designado por C para charme. Isto veio aumentar o número de quarks para 12, 4 tipos, com 3 cores cada. Para distinguir os diferentes tipos de quarks das diferentes cores, os físicos introduziram imediatamente o termo sabor e falam agora de quarks de diferentes cores e sabores. É verdadeiramente impressionante o grande número de fenómenos que pode ser descrito em termos destes 12 quarks. Não há dúvida que os hadrões exibem simetrias de quarks e, apesar de o nosso conhecimento atual das partículas e suas interações recusar a existência física dos quarks, os hadrões comportam-se como se fossem constituídos por elementos pontuais. A situação paradoxal que rodeia o modelo de quarks é uma forte reminiscência dos primeiros tempos da física atómica, quando também surgiam paradoxos impressionantes que levaram os físicos a descobertas fantásticas no mundo dos átomos. O enigma dos quarks tem todas as características de um novo Cohen, o qual pode levar a um ressurgimento do ocorrido na física atómica. De facto, as novas descobertas estão a surgir a cada dia que passa, como veremos nos próximos capítulos. Um punhado de físicos está à beira de resolver o Cohen dos quarks e, ao fazê-lo, são levados a novas e excitantes ideias acerca da natureza da realidade física. A descoberta de padrões de simetria no mundo das partículas levou muitos físicos a acreditarem que estes são reflexos das leis fundamentais da natureza. Tem sido dedicado um grande esforço durante estes últimos 15 anos à procura de uma simetria fundamental última que teria em conta todas as partículas conhecidas e seria então capaz de explicar a estrutura da matéria. Este objetivo reflete uma atitude filosófica herdada dos gregos antigos e cultivada durante muitos séculos. A noção de simetria, em conjunto com a geometria, ocupou um papel muito importante na ciência, filosofia e arte grega, onde se identificava com beleza, harmonia e perfeição. Assim, os pitagóricos encaravam estruturas de números simétricos como a essência de todas as coisas. Platão acreditava que os átomos dos 4 elementos tinham a forma de sólidos regulares e a maioria dos astrónomos gregos pensava que os corpos celestes se deslocavam num movimento circular porque este seria a figura com um nível de simetria mais elevado. A atitude da filosofia oriental em relação ao conceito da simetria está em nítido contraste com a dos antigos gregos. As tradições místicas do Oriente usam com frequência padrões de simetria como símbolos ou dispositivos de meditação, mas o conceito em si não parece ter um papel muito importante na sua filosofia. Tal como a geometria, a simetria é vista como uma construção da mente mais que uma propriedade da natureza e, como tal, sem interesse fundamental. Concordantemente, muitas formas de arte orientais têm uma predileção particular pela assimetria e evitam frequentemente as formas geométricas regulares. As pinturas japonesas e chinesas inspiradas em Zen, executadas geralmente no denominado estilo de canto único, ou os arranjos irregulares de lajes nos jardins japoneses, refletem claramente este aspecto da cultura oriental. Parece então que a nossa procura das simetrias fundamentais na física das partículas é parte da herança helénica que, de certa forma, é incompatível com a visão geral do mundo que emerge da ciência moderna. O interesse na simetria, no entanto, não é o único aspecto da física das partículas. Em contraste com a aproximação estática da simetria, existiu sempre uma escola dinâmica de pensamento que não encara os padrões das partículas como as características fundamentais da natureza, tentando perspectivá-los como uma consequência da natureza dinâmica do mundo subatómico. Os 2 restantes capítulos mostram como esta escola de pensamento deu origem, nesta última década, a pontos de vista radicalmente diferentes das leis e simetrias da natureza, o que está em perfeita harmonia com a visão do mundo da física moderna e em concordância com a filosofia oriental.